A pena de morte. Você poderia pensar que essa medida cruel só seria usada quando alguém cometesse um crime realmente horrível, algo que só poderia ser punido com a morte. Mas, infelizmente, vez após vez, existem casos em que pessoas são condenadas à morte sem nunca terem cometido um crime terrível. Às vezes, pessoas chegam a ser executadas pelos motivos mais triviais, e são exatamente esses os casos que queremos mostrar hoje. E vamos começar por um pequeno país mais conhecido por suas moradias ultramodernas e ruas impecavelmente limpas, Singapura. Embora seja difícil de acreditar, este estado-cidade altamente moderno no Sudeste Asiático ainda aplica a pena de morte com mão de ferro, até mesmo para infrações que em outros países nem levariam à prisão, assim como no caso de Tangaraju Supiá. Supiá nunca tirou a vida de ninguém, nem cometeu agressões violentas. Seu crime foi simplesmente encontrar um estranho que prometeu ao estudante de engenharia nascido na Índia uma renda extra lucrativa. Supiá só precisava pegar uma mala no aeroporto para um homem que ele não conhecia. Dentro daquela mala havia 1 quilo de drogas, não substâncias pesadas, apenas 1 único quilo de cannabis. Supiá então entregou o pacote ao homem, que o pagou uma quantia maior em troca. Sim, isso é claramente um crime, já que a cannabis é estritamente proibida em quase todo o Sudeste Asiático, e comercializá-la é considerado um delito grave. Mas em Singapura não é apenas um delito. Qualquer pessoa flagrada lidando com drogas é punida com a morte. A parte chocante é que Supiá não tinha ideia do que havia dentro da mala. Ele nem sabia que continha uma substância ilegal, já que lhe haviam dito apenas que era uma mala de viagem com tecnologia importante. Mas como ele não tinha condições de pagar um advogado competente, não conseguiu provar sua inocência no tribunal. Ele nem sequer teve direito a um tradutor, o que significava que mal conseguiu se defender e, no fim, pagou com a própria vida. Após sua morte chocante, houve até protestos em sua memória, e sua família na Índia ainda luta por justiça até hoje. Em seguida, passamos para um país já notório por punições brutais, a Coreia do Norte. Mas a sentença que Park Seok recebeu foi extrema, mesmo para os padrões norte-coreanos. Então, o que exatamente Park Seok fez? Na verdade, o jovem de 22 anos fez algo que parecia completamente inofensivo. Ele ouvia regularmente músicas de K-pop em casa, até compartilhou algumas delas com amigos, até que um dia, um oficial norte-coreano interceptou um pendrive que pertencia ao jovem e descobriu as músicas nele. O fato de Park Seok não apenas ouvir música estrangeira, mas também canções da inimiga Coreia do Sul, foi considerado pela lei norte-coreana como um ataque direto à autoridade de Kim Jong-un, e por isso tinha que ser punido com a morte. Por ouvir e compartilhar 70 músicas de K-pop não políticas, o jovem de 22 anos realmente teve que pagar com a vida. E o regime não foi misericordioso nem mesmo na execução da punição. Park Seok foi levado a uma praça pública em sua aldeia natal. Diante dos moradores locais, alguns deles até crianças, e diante dos olhos da própria família, Seok foi enforcado em uma forca. Para tornar a humilhação ainda maior, um oficial declarou em um discurso que Park Seok havia desonrado a reputação de toda a sua família. Mas não é apenas em ditaduras que as pessoas pagam com a vida, apesar de serem praticamente inocentes. Mesmo nos Estados Unidos, houve sentenças de morte que nunca deveriam ter existido. Talvez o caso mais trágico seja o de Marcellus Khalifa Williams, do Missouri. O homem afro-americano vivia na pobreza e sobrevivia com trabalhos ocasionais. Durante a adolescência, teve alguns atritos com a lei e às vezes furtava em lojas. Então, em sua cidade natal, uma jornalista branca foi misteriosamente assassinada e a polícia praticamente não encontrou pistas, já que a mulher não tinha inimigos conhecidos. Mas então, 2 prisioneiros de repente alegaram saber quem cometeu o crime. Disseram que foi Marcellus Williams. Por esse testemunho, como mais tarde se descobriu, os 2 detentos receberam quase 10 mil euros em recompensa do verdadeiro assassino. E Williams não apenas foi preso injustamente, ele foi condenado à morte.
Mas a parte mais revoltante do caso não é que Williams tenha sido injustamente encarcerado e condenado à morte. A parte verdadeiramente inacreditável veio depois, porque mesmo sem nenhuma evidência de DNA que o ligasse ao crime, mesmo com a família da jornalista assassinada declarando sua inocência, e mesmo com muitos especialistas jurídicos levantando sérias dúvidas sobre a história, apesar de tudo isso, o estado do Missouri manteve firme sua decisão até o ano passado. Williams devia morrer porque sua condenação não poderia ser anulada com 100% de certeza. Apesar de uma petição com quase 2 milhões de assinaturas, Williams acabou perdendo a vida no ano passado por injeção letal. Que pessoas ainda sejam condenadas à morte sendo completamente inocentes no ano de 2025 é inacreditável. Mas o que é ainda mais chocante é quando a vítima nem sequer é um adulto. Zainab Sekhanvand, do Irã, tinha apenas 17 anos quando foi condenada à morte. Mas tão chocante quanto é a forma como o veredito surgiu. A vida de Zainab foi marcada por uma crueldade inimaginável. Seu pai a obrigou a cuidar da casa quando ela ainda estava no jardim de infância e antes de completar 10 anos ela foi forçada a se casar contra a sua vontade, não com outro menino, mas com um homem adulto. Um destino que teria consequências trágicas. Seu marido era um verdadeiro tirano que repetidamente fazia as piores coisas com a jovem. Para escapar da violência, ela até procurou a ajuda da polícia, mas lá não recebeu nenhuma assistência. Pelo contrário, os policiais chegaram a rir dela e disseram que deveria incomodar menos o marido. Então Zainab teve que voltar ao seu casamento cruel e continuar a suportar tormentos horríveis. Eventualmente seu marido morreu e foi um assassinato. Mas como mais tarde se descobriu, foi o irmão do homem quem o matou, não Zainab. A parte chocante é que a polícia não se importou com os verdadeiros fatos. Assumiram imediatamente que a garota que havia reclamado do marido também deveria ser a assassina. E assim Zainab, com apenas 17 anos, foi condenada à morte. Na verdade, ela perdeu a vida em uma prisão iraniana, sendo enforcada com uma corda. O caso foi tão chocante que até a União Europeia se envolveu e, junto com organizações de direitos humanos, pressionou o Irã a finalmente pôr fim a esses métodos cruéis. Vamos voltar agora aos Estados Unidos e a outro caso que levanta sérias questões. Este é sobre Robert Robertson, que criou sozinho sua filha de 2 anos. Segundo parentes, Robertson era um pai carinhoso que raramente deixava sua filha fora de sua vista. Mas, numa noite, a menina de repente caiu da cama e bateu no chão, sofrendo graves ferimentos na cabeça. Tragicamente, a garotinha acabou morrendo justamente desses ferimentos e, enquanto Robertson tentava lidar com essa perda no hospital, as coisas ficaram ainda piores. Robertson era autista grave e tinha um comportamento muito sem emoção, o que deixou os médicos desconfiados e os levou a acreditar que ele havia ferido intencionalmente a filha. Sem investigar mais a fundo as verdadeiras causas, assumiu-se rapidamente que a criança não havia caído da cama, mas sim sido espancada por Robertson. O caso acabou indo a julgamento, já que Robertson queria provar sua inocência, mas o pai solteiro contou com um advogado tão incompetente que às vezes nem aparecia às audiências, que Robertson acabou nunca conseguindo se defender adequadamente. E assim ele também foi condenado à morte. Até hoje não há provas concretas de que Robertson tenha tirado a vida de sua filha, e uma autópsia até confirmou que uma queda da cama era plausível. Felizmente, Robertson ainda está vivo e, graças a novas evidências, talvez um dia consiga escapar da pena de morte. Mas não são apenas os erros judiciais ou os longos anos no corredor da morte que tornam o destino dos condenados tão cruel. Às vezes, é também a forma como as pessoas realmente têm que perder suas vidas durante uma execução. Um exemplo brutal disso é a sentença dada a Sahra Ismail, da Somália. Ela se separou do marido, o que, no país islâmico radical, é considerado uma ofensa à honra, e teve que ser punida por apedrejamento, segundo o juiz local. E sim, é exatamente o que você está pensando. Com essa punição, você é enterrado no chão até a cabeça e depois apedrejado diante de uma grande plateia. Tragicamente, Sahra não sobreviveu a essa punição, que foi exatamente a intenção do juiz.
Quando você ouve todas essas histórias cruéis, o que pensa sobre esses casos? Qual sentença de morte mais chocou você? E qual acha a mais injusta? Conte para a gente nos comentários. Tchau e até a próxima!